Agora eu vou te mostrar como que eu faço a saia godê cortada diretamente no tecido, sem a necessidade de molde, ok? Não esquece de converter para as tuas medidas. Vamos lá! Eu vou fazer a saia godê com o círculo completo, ok? Como o tecido é grande, eu vou exemplificar para você, uma outra dimensão, um tamanho menor, como que eu faço a dobragem desse tecido, tá bom? Pega o seu tecido, imagina que aqui é a auréola do seu tecido, tá bom? Aqui é a auréola, aqui é a auréola, ok? Temos a auréola do tecido, os dois lados aqui é a auréola, ok? A gente vai unir auréola com auréola, aqui, certo? Unimos auréola com auréola. Agora a gente vai dobrar no meio, tá? Dobramos no meio aqui, ó. Vendo? Eu preciso que você faça exatamente nesse sentido, porque é esse sentido que tá o meu tecido. Observa, auréola com auréola, aqui todas as auréolas juntas, aqui, ó. Aqui, ó, todas as auréolas estão juntas, ó, tá vendo? Dobrei pra lá. Aí a parte dobrada ficou pro meu ladinho aqui, ó, tá vendo? Aí eu peguei essa parte de cima e dobrei pra baixo. Aqui ficou dobrado e aqui ficou novamente todas as pontas. Faça dessa maneira, senão a sua saia godê pode dar errado, ok? Então você pode observar que o meio da saia ficou nesse cantinho aqui, olha aqui, ó, tá vendo? É o meio dela, é a partir desse meio que nós vamos trabalhar, tá bom? Vou utilizar esse papel para anotar as informações. Qual o comprimento que eu vou fazer essa saia? Essa saia eu vou fazer com 63 centímetros de comprimento, tá bom? Então, o comprimento dela vai ser 63 centímetros, tá? Aí eu preciso descobrir o raio dela, eu não posso a partir daqui cortar o 63, é 63 mais o raio da cintura. Como que eu descubro o raio da cintura? Lembra que para fazer a saia godê com o círculo completo, eu faço a minha cintura, o contorno da minha cintura, dividido por 6,28. Observa outra coisa. Qual vai ser o tipo de fechamento dessa saia? Nós estamos trabalhando com tecido plano, ok? Ela vai ter zíper, ou ela vai ter transpasse, botão, enfim. Aí você sabe qual o tipo de fechamento que você vai usar e daí você já pode ter uma noção de quanto você tem que pôr a mais a cintura para esse fechamento. No meu caso, eu vou fazer ela com zíper. Então eu tenho que acrescentar 2 centímetros ao contorno da cintura para que eu possa pôr o zíper e não faltar tecido, tá bom? Então no meu caso, eu tenho 78 centímetros de cintura mais 2 centímetros. Qual o cálculo que você vai fazer? Contorno da cintura mais 2 dividido por 6,28, ok? Faz o cálculo aí com as suas medidas. Teu contorno da cintura mais 2 centímetros dividido por 6,28, ok? Dividido por 6,28 igual a 12,73. Só que eu vou arredondar essa medida, tá? Eu vou botar 12,8. Esse milímetrozinho aí tá tranquilo de você tá alterando, tá bom? Então, o raio da minha cintura ficou 12,8 centímetros. Então, eu vou somar 63 centímetros mais 12,8 centímetros. Por que eu tô fazendo a minha saia com 63 centímetros? Porque é o comprimento que eu consigo aproveitar desse tecido dobrado. Porque eu quero uma saia inteira e o tecido dobrado dessa maneira eu consigo aproveitar essa medida aqui, 63. Então vamos lá, para essa saia aqui, 12,8 mais 63 igual a 75 centímetros, ponto 8, tá bom? Então, a partir desse ponto aqui, pra cá, pra lá, num raio, eu tenho que descer
75 centímetros, ponto 8. Mas vamos por partes. Deixa essas anotações próximo de você, que é importante tu ter acesso a elas, tá bom? Agora você vai pegar aquela sua fitinha. A minha já tem o furinho aqui, que é justamente para eu poder botar minha caneta dentro e fazer o risco. A ponta dela eu vou mover, ok? Então, nesse cantinho aqui, eu tenho que botar a medida total da saia, que é 75,8, ok? Agora eu vou te ensinar uma técnica que eu uso, que é para facilitar esse manuseio da fita ao longo do tecido, tá bom? Eu pego a minha borracha, tá bom? Um alfinete, vou colocar cuidadosamente embaixo da pontinha do meu tecido, aqui. Eu vou alinhar a medida que eu quero, que é os 75,8 milímetros. E vou alfinetar essa fita aqui, exatamente no cantinho do tecido. Olha como essa fita agora, ela anda livremente aqui, ó, tá vendo? Aí então, para que você possa mover a sua fita sem ficar segurando, você vai prender a borracha com uma fita. Isso vai servir para que você possa mover a fita e a borracha não sair do lugar. Agora você ajeita direitinho o tecido, tá? Tira todas as imperfeições, as ruguinhas que pode ter nele, coloca nos cantos a pedrinha para que você não venha mover o tecido e o seu corte venha ficar torto, tá bom? Agora eu vou vir com a canetinha aqui, meu tecido tá todo colocado direitinho. Agora eu vou vir com a canetinha, vou colocar ela aqui no furinho, lembrando que dessa ponta até onde a fitinha tá presa, ela tem a medida do comprimento da saia mais o raio da cintura, ok? Aí você só engata a canetinha aqui nesse furinho da sua fita métrica e começa a fazer o círculo, tá bom? Cuidando para você não acavalar o tecido, para a fita não ficar enrugada. Observa sempre ali o cantinho da sua, onde ela tá fixada, para ver se não saiu do lugar. Bom? Então, observa que nós já criamos um quarto de círculo, tá bom? Então, dessa ponta pra cá, eu vou marcar o comprimento da minha saia, tá? A minha saia vai ter 63 centímetros, lembra? E o que vai sobrar aqui do 63 ao 75,8 são 12,8, que é exatamente o raio da minha cintura. Só você alinhar a sua caneta, juntamente aqui a medida que você quer, e vir fazendo o círculo, ok? Não vou retirar ainda, sem retirar a ponta aqui, o alfinete. Agora eu vou cortar essa saia, ok? Desse ponto até essa linha tem 12 centímetros, 8. Dessa linha até a segunda linha, que é o comprimento da saia, tem 63 centímetros. Agora, para cortar, eu vou colocar as pedrinhas em cima, tá? Os pesos, para o tecido não sair do lugar, ok? Depois nós vamos deslocar os pesos próximo a essa linha para poder cortar sem o tecido sair do lugar também.
Agora nós vamos aproximar os pesos da outra linha que a gente quer cortar, tá? Pra quando a gente estiver cortando, não sair do lugar, ok? Agora sim, você pode tirar o alfinete, tirar a fita, descolar a sua borrachinha ou o que você utilizou para apoiar essa fita. Olha como ficou um círculo certinho, essa parte de cima, do círculo da cintura. Bom, nós já fizemos 1/4 da saia, sabendo que essa saia vai ter zíper, ela vai ter que ter uma abertura. Então, eu vou cortar uma linha reta no sentido do fio, tá bom? O sentido do fio é desse lado aqui. Uma vez que nós dobramos pra lá, as auréolas se encontraram toda naquela parte, aqui é o meio do tecido, que é o sentido do fio. Então, vamos fazer uma marcação aqui e cortar só uma parte, ok? Nós vamos marcar para quê? Para não ter perigo de eu cortar isso aqui duplo, acabar cortando duas partes, entendeu? Vamos fazer só essa marcação, abrir ela e cortar, ok? Para não ter perigo de cortar, porque ele tá dobrado aqui, não esqueça disso. Fazendo uma marcação bem sutil, tá? Eu tenho uma referência para cortar depois. Olha, vou abrir ela aqui. Virar. Já temos meio círculo, olha só. Tá vendo? Fiz a marcação aqui. Vou separar ela da parte de baixo, tá? Pra não ter perigo. Pra não ter perigo de eu cortar duas partes. Cortar uma parte que não precisa. Então, nessa abertura, essa parte aqui que nós cortamos agora, é onde vai o zíper, que vai ser a parte das costas, ok? Essa parte da nossa saia godê está pronta. Vamos fazer o cós agora. Então, vamos lá, vamos fazer o cós da nossa saia godê. Para esse cós, não há necessidade de fazer molde. Se você quiser fazer molde, fique à vontade, tá? É bem simples. Para fazer a cintura da saia godê, eu utilizei 80 centímetros, ok? Que é 78 centímetros da cintura, mais 2 para o zíper, né? Para a costura do zíper. Então, eu utilizei 80 centímetros para fazer a cintura da minha saia. Então, eu vou fazer uma tira de 80 centímetros de comprimento, que é o que eu preciso para fazer o meu cós. Eu quero um cós de 2,5 centímetros, ok? Só que ele vai ser duplo. Ele sendo duplo, eu preciso fazer um cós, então, eu preciso que ele tenha 5 centímetros de largura, uma vez que eu vou dobrar, e ele vai ficar com 2,5 centímetros, ok? Só que nós temos que acrescentar a margem de costura para cada lado, 1 centímetro para cada lado. Ou seja, eu vou acrescentar 2 centímetros a essa medida. São 2 lados, 2 centímetros, 1 centímetro para cada lado. Então, 5 centímetros mais 2 centímetros, 7 centímetros. Ou seja, eu tenho que fazer uma faixa de 7 centímetros de largura com 80 centímetros de comprimento.
Lembrando que esses 2 centímetros já é a margem de costura, que é onde vai passar o zíper, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou cortar dobrado, então se a minha tira tem que ter 80 centímetros, eu vou cortar 40 centímetros, ok? É importante o uso dos pesos para que o tecido não fique se movendo, tá bom? Fiz uma linha reta, agora eu vou marcar 7 centímetros, ok? Ao longo dessa reta. Verifica novamente se a tua linha embaixo não mexeu, se ela permaneceu reta. Ok. Agora eu vou unir esses pontinhos que eu fiz. Como essa é uma tira estreita, eu não tenho como colocar as pedrinhas nela para que eu possa cortar e o tecido não se mover. Eu vou alfinetar o tecido ao longo da linha, tá bom? Para que ele não se mexa e fique torto o meu corte. Essa faixa você pode cortar no sentido do urdume ou no sentido da trama, sempre cortando no fio. Se você cortar ela enviesada, ela vai dar de si. Observa se o teu tecido ele não tem nem 1% de elastano, ok? O meu não tem. Ele é um satim, ele não tem nada de elastano. Então, se eu cortar na trama ou no urdume, ele não vai esticar, tá bom? Então, cuidado para você não cortar no viés, ok? Então, minha faixa de 80 centímetros está pronta, tá bom? Aí eu vou dobrar ela e ela vai ficar com essa medida aqui, menos 1 centímetro de cós, ok? Se você quiser colocar botão, você não pode esquecer de acrescentar a medida do transpasse, tá bom? Se você quiser acrescentar botão nessa parte, zíper ao longo da saia e no cós você quer colocar um botão, não tem problema, só você tem que acrescentar essa medida ao cós, tá bom? Agora a gente vai costurar essa saia.